Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais uma aula aí de música, tudo bem? E hoje vai ter a nossa revisão, galera. Então não perca nenhum detalhe do que eu vou falar hoje, tá legal? Tudo bem? Então vamos pro vídeo. Para iniciarmos a nossa revisão, nós vamos falar um pouquinho sobre a música e depois nós vamos contar a história de alguns instrumentos musicais, a qual nós vimos todo esse bimestre, tá bom? Primeiramente, o que é música, professor, para você? Para você entender o que é música, você precisa primeiro entender que a música é uma sucessão de sons e silêncios tocadas de maneira improvisadas. Improvisadas não, organizadas, beleza? Ou seja, eu posso dizer que algum barulho é uma música somente se ele tiver sons organizados, tudo bem? Então, professor, eu posso dizer que qualquer barulho é uma música? Não. É uma música somente os sons organizados, tudo bem? Até aí, tudo bem? Então vamos lá. Durante esse bimestre nós estudamos também sobre alguns instrumentos musicais, correto? E um desses instrumentos foi o violino. O violino, para quem não sabe, é um instrumento musical classificado como instrumento de percussão, tá? E foi inventado por Gasparo di Salò. É um italiano que viveu entre os anos de 1540 a 1609. Tá? O termo violino, assim como o violoncelo, foi introduzido na língua portuguesa no século XX. Até então, a sua designação, ou seja, o seu outro nome era rabeca, o rabecão, tá bom? A palavra que ainda se utiliza em muitos lugares hoje, tá legal, pessoal? O violino possui também 4 cordas. Para você que não sabe, a afinação da mais aguda até a mais grave, sempre de baixo para cima. Tá? O timbre do violino é agudo, brilhante, tá? E é um som melódico e bem impactante, galera. Também pode ser executada beliscando e dedilhando as cordas, tá? Então temos várias maneiras de tocar o violino. Com o arco, tá? E beliscando as cordas com os próprios dedos, tá legal? É um instrumento que não tem trastes, ele é um instrumento liso, tá? E existe 4 tarraxas, tá? 4 afinadores para afinar as 4 cordas. Vamos para o nosso instrumento musical de hoje, que é o contrafagote, galera. O contrafagote, podemos dizer que é um instrumento bem grande, ele pesa cerca de 10 kg e é um instrumento musical tocado de forma grave, tá? É um instrumento bem grave, que por sinal é um instrumento de sopro também, tá? De palheta dupla, considerado variante do fagote, que é um instrumento que é um som mais agudo, tá legal? O mesmo tem um tubo de mais de 5,90 metros de comprimento. Para tocar o contrafagote é preciso que o músico coloque o instrumento no chão e ele começa a tocar o instrumento com o mesmo tocado ao chão. Bem legal, né, pessoal? Vamos para o nosso próprio instrumento. Vamos falar sobre o bandolim. O bandolim é um instrumento musical de cordas, no formato semelhante a uma pera, podendo ter as costas onduladas ou retas. O mesmo faz parte da família dos cordofones e possui o acordoamento duplo, igual à viola. Ou seja, são 4 pares de cordas. A sua afinação é da mesma forma que o violino, tá legal? Sol, Ré, Lá e Mi. A origem do bandolim remota lá na Itália no século XVI e se ligam à história do alaúde. O bandolim surgiu na Itália entre os séculos XVI e XVII com a evolução do alaúde, como eu falei anteriormente. O legal é porque o bandolim ele tem vários formatos, né? Mas o melhor é o formato de uma pera. O interessante é porque a partir desse instrumento alaúde, que o seu primórdio foi a mandola, foi que nasceu essa iniciativa do bandolim ou mandolino. Com o passar do tempo, a difusão pelo mundo fez com que surgissem diferentes nomes e características estruturais. Lá na Itália destaca-se 2 modelos, o napolitano e o milanês. O primeiro tem um fundo da caixa acústicas abaulada, ou seja, arredondada, de forma semelhante ao alaúde, e 4 pares de cordas com afinação de Mi, Lá, Ré e Sol. O milanês tem 5 pares de cordas, ou seja, é um pouco diferente, né? O modelo alemão é semelhante ao modelo napolitano, com a diferença de ter um fundo mais plano. E o bandolim Portugal, por exemplo,
também sofreu algumas alterações na caixa, na qual ficou com o formato de uma pera. Então, aqui no Brasil, o bandolim é mais utilizado pelos músicos e possui a sua caixa acústica com formato similar ao de uma guitarra portuguesa. O nosso próximo instrumento é um instrumento de percussão, é o reco-reco. Ele é um instrumento de percussão de mão que provavelmente foi usado pela primeira vez e inventado pelo povo taiano, um grande grupo indígena que vivia em áreas como as Bahamas, Antilhas e as Grandes Antilhas, é claro, né? Na era pré-colombiana. O mesmo é um instrumento de percussão, como eu falei anteriormente, tocado em uma grande variedade de músicas até hoje, nesses dias atuais. O reco-reco tem um som de raspagem e é um instrumento único, né? Ele é um instrumento tradicional, é feito com a cabaça oca. Isso significa que os tamanhos e formatos podem variar bastante. A cabaça é esculpida no exterior com as ranhuras, como vocês estão vendo na imagem, de modo que quando um bastão de madeira é raspado através das ranhuras, cria-se um som parecido com de uma catraca. Dependendo da música e tempo, o movimento pode ser para cima ou para baixo, longo das ranhuras e rápido ou mais lento. As primeiras descrições do reco-reco foram feitas por exploradores e foram escritas pelos monges beneditino Frei de Albornoz, que escreveu muito sobre esse instrumento. Hoje em dia temos algumas versões modernas do reco-reco que pode ser fabricada com cabaças, mas também de plásticos, de fibra de vidro, de madeira de metal, e outras versões também feitas com alça, que facilita até mesmo o uso, né? E o reco-reco é um instrumento fácil de tocar e pode ser usado para ensinar música para as crianças ou até mesmo adultos que têm uma dificuldade de conhecer e de praticar o mundo e entrar no mundo musical aí. Temos aqui outro instrumento que também nós estudamos, calma que está quase acabando, tá legal? Que é o violoncelo, pessoal. O violoncelo, ele é um instrumento da família dos corda, beleza? O mesmo foi introduzido na língua portuguesa lá no século XX, isso. Até então, o seu nome era rabecão. Olha que nome esquisito, né? Rabecão. Palavra que ainda se utiliza por muitos lugares ainda hoje, viu? Ele é tocado geralmente com arco na posição vertical, colado entre as pernas. O instrumento pertence à subfamília dos violinos, então ele é primeiro do violino aí, tá? É da mesma família do violino. Essa família se diferencia da família da guitarra. A única semelhança que tem é porque o seu estilo tem um instrumento de cordas. A característica padrão do instrumento foi estabelecida por Stradivarius em 1680. A partir dos concertos espirituais de Banks, beleza? Uma das primeiras citações sobre o violoncelo foi numa coleção de sonatas italianas anônimas em 1665, que tornou-se popular como instrumento solista somente no século 17 e 18. Ele só foi ser um instrumento aí solista somente nessa data, viu? Bem, galera, nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido e compreendido aí tudo que eu falei, tá legal? Se caso não se preocupe, vejam e revejam o vídeo várias vezes, tá legal? Até você compreender melhor o que foi passado. Outra coisa, coleguinha, eu deixei um material para vocês aí de tudo isso que eu falei, tá legal? De forma escrita, tá? Esse material é um material de revisão que você também pode pegar e começar a dar uma folheada e ler também, tá bom? Fechou? Então, falou, galera, até a próxima aula.